Olá! Hoje nós temos mais um episódio do Almodincast. Vou conversar com a doutora Edna Almodin. A gente sempre tem muitos assuntos aqui para esclarecer, para trazendo para vocês, né, os cuidados aqui com a visão. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem se aumentado muito, que é o olho seco. Doutora Edna, seja bem-vinda ao Almodincast. Olho seco a gente se ouvia falar, mas ultimamente é uma coisa que aumentou muito, principalmente da pandemia. O que vem assim uma pessoa quando ela tem um olho seco? Verdade, Rose. A pandemia veio exacerbar algumas coisas, né? O olho seco era uma doença que era mais rara e era mais comum em mulheres na menopausa, né? E a gente via que o olho seco era mais comum nos países tropicais por causa do sol e o ar-condicionado. Você, onde tem muito calor, usa ar-condicionado e isso resseca os nossos olhos. Mas hoje o olho seco tem aumentado assustadoramente. Não são mais só mulheres na menopausa ou não só as doenças, né? As doenças. Isso. O olho seco ele tem duas causas. Uma causa é a falta da produção da lágrima pela glândula lacrimal que está aqui. E aí você vê isso em doenças reumáticas, em Sjögren, síndrome de Sjögren e doenças imunológicas. Mas agora o olho seco que nós vamos falar é sobre o olho seco evaporativo, em que as pessoas chegam no consultório falando: doutora, eu acordo de manhã e eu tenho dificuldade de abrir meu olho está sempre vermelho, coçando, ardendo. Meu olho fica lacrimejando, minha visão fica embaçando. E aí, quando eu falo que é olho seco, o paciente, não, doutor, ele é molhado, fica correndo água. Então, para explicar ao paciente, é que a lágrima ela é formada por 3 estruturas para fazer uma substância viscoelástica. Gordura, que são os lipídios, as mucinas e a água. A glândula lacrimal produz a lágrima, mas as glândulas de meibômios, elas estão no bordo da pálpebra inferior e superior, é quem libera os lipídios. Então, com a pandemia, nós passamos de trabalhar em locais de trabalho, como escritórios, e passamos a trabalhar muito em home office em casa. Muito online, né? E muito online. E quando você está num computador ou no celular, você esquece de piscar. E o mais grave de tudo é que, como a tela fica aqui embaixo, você faz muita piscada incompleta. Você pisca só até o meio do olho. E o nosso olho é uma coisa tão impressionante, o trabalho de Deus, que você tem que fazer a piscada completa para a pálpebra superior, ao bater na inferior, fazer com que a glândula do meibômio libere a gordura. Ela não seca essa glândula, não, ela não funciona direito, mas ela não chega a secar, ela seca, você então, fica assim. Essa glândula, se ela não funcionar, ela retém a gordura dentro dela e entope, e aí ela não libera a gordura. Então é muito comum você ver a pálpebra edemaciada, inchada, inflamada, daí a córnea não é bem alimentada porque não recebe a gordura. Os vasinhos da conjuntiva tentam avançar sobre a córnea, tentando levar o alimento, por isso que o olho fica vermelho, né? E se essas glândulas não funcionarem, elas acabam entrando em atrofia. Edna, uma pessoa que ela não tem um ceratocone, uma doença avançada, e ela tem só o olho seco, quais são as causas? E quem tem uma outra doença e tem olho seco é mais grave ainda, não é? Pode piorar um pouco outros tipos de doença, né? Sim. Hoje em dia tem um aparelho que é chamado Tear Check, que faz a avaliação de toda essa superfície ocular, para poder se diagnosticar que tipo de olho seco você tem e quão grave ele é. Ele pode ser leve, moderado ou severo.
Ele pode ser evaporativo e não evaporativo, que são os causados pelas doenças sistêmicas, né? O evaporativo é por esse motivo que eu estou falando. Você trabalhando muito no ar-condicionado, teu olho vai ficar seco, né? Se você não piscar, teu olho vai ficar seco. E esse exame mostra uma coisa importante, que é a meibografia, que é a radiografia dessas glândulas. Quando elas estão branquinhas, ela está funcionando bem. Quando elas se apresentam na coloração preta, é porque elas estão entupidas. E quando você não as vê, é porque elas estão atrofiadas. E isso acaba, se você não reverter isso, essas glândulas passam a não funcionar e o olho seco vai cada vez piorando. E isso vai causando, inclusive, ceratites e até feridas no olho. As mulheres, né, que usam muito esses cílios postiços, esses cílios grandes que acabam colocando, isso acaba atrapalhando também Sim, o cílio postiço ele pode ser usado, mas tudo aquilo que é exagero prejudica. Então tem cílios que são muito densos, grossos, grandes, e isso impede o funcionamento normal da pálpebra. E isso sim pode trazer prejuízo ao olho. Hoje, criança, a gente percebe que as coisas estão muito nas telas. O olho seco pode atingir crianças também? Ou isso são mais adultos, determinada idade? Pode. A gente até vê pacientes, crianças, que pegam um tique nervoso de ficar piscando, porque ele fica ali na tela muito tempo, o olho fica seco e ele começa a piscar com uma certa frequência. É uma proteção do próprio olho para aquilo que ele está sentindo. Então, o ideal é a pessoa dar um tempo na tela, ela piscar. A gente sabe que tem ginástica laboral, quando fica muito tempo sentada, você tem que se esticar. Com o olho também você teria que fazer alguma coisa assim? A mesma coisa. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem isso disponível, inclusive, na internet, que distribui o horário que a criança tem que ficar. O ideal era não ficar, mas o horário que a criança é permitido a não alterar a sua saúde está em um celular ou computador. Então esse número é bem mais reduzido do que aquilo que a gente vê as crianças usando. Inclusive, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, uma criança de 2 anos nunca deveria estar usando um celular, nem por, como é que eu posso dizer assim, por divisão, a mãe está no celular e ela fica ali ao lado. O ideal é que isso não ocorra. E um adulto, Edna, o que ele tem que fazer no seu período de trabalho? A gente sabe que hoje, dizer que nem a minha profissão, a maioria, eu trabalho praticamente nas telas, né? Se eu pudesse, eu acabava com o celular e computador, se eu for olhar isso pelo ponto de vista oftalmológico, né? Eu convivo hoje com jovens com miopia, crianças que a gente está penalizando, fazendo defocos para poder evitar o crescimento do olho, a miopia, vendo pacientes jovens aí de 13 anos sofrendo com ceratocone avançado. Se eu pudesse, eu voltaria e não apresentaria isso, apesar de que o celular e o computador trouxe muita evolução à nossa população. Então, também seria um retrocesso se a gente não utilizasse isso. Então, eu acho que tem que ter moderação. Eu trabalho com um computador ou com um celular 4, 8 horas por dia, então eu tenho que ter um descanso na hora do almoço e à noite. O que acontece é que você trabalha as 8 horas por dia no computador e na hora do almoço você está almoçando aqui com o celular aqui, na hora do jantar você está com o celular e você vai dormir, você está com a televisão ou com o celular. Isso não faz só mal ao olho, faz mal ao teu cérebro, faz mal a tudo, ao seu sono, né? Nós temos uma glândula cerebral que é responsável pela produção de melatonina,
de serotonina, e isso é que vai controlar o seu humor, é que vai controlar o seu acordar e o dormir. Se você vai dormir com a tela do celular, você está jogando luz no teu cérebro, e a luz estimula o quê? Serotonina. Fica mais... Por isso que existe noite e dia, porque à noite você tem menos luz e essas glândulas vão produzir mais melatonina para você se acalmar e dormir. Então, se você ficar com luzes estimulando o seu sono a produzir serotonina, você vai ter insônia. Você não faz um sono completo com a fase REM. Então, no dia seguinte, você vai estar cansada, você não vai ter o repouso que você precisa. Aí você começa a sentir o quê? Ansiedade, angústia, irritação, o que tem levado à depressão e em nossos jovens tem levado a suicídio. Vai bem mais além só de estar com o olho seco, mas vai bem mais além, né? Nos estragos eles são muito maiores, né? Vamos ver também na formação cerebral dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios. Nós temos feito com que os nossos jovens não sabem mais escrever, ler, interpretar um texto, fazer uma conta, olhar um relógio, ver a hora do relógio. Então, nós vamos fazer o que com o nosso cérebro? Robotizando, diminuindo o raciocínio. Isso vai acabar levando o quê? Atrofias cerebrais. Porque tudo que você não trabalha e você não desenvolve, atrofia, né? Então, nós vamos ter o quê? Antigamente, a gente tinha uma coisa que se chamava demência, que ocorria aos 85, 90 anos de idade. Hoje nós temos Alzheimer, que está atacando aos 60 anos. Às vezes até um pouco mais novas, né? Já tem pessoas até mais novas. E a gente vê que as pessoas vão dormir com o celular ao lado do travesseiro. Não toma sol mais, não tem falta essa vitamina D, o celular. Eu comecei a desligar meu celular e deixar na sala e coloquei a Alexa para me acordar no outro dia. Não põe no lado da sua cabeceira, né? Não vai dormir com o celular na mão. Quer dizer, a hora de dormir é a hora de dormir. Agora, voltando um pouquinho aqui, Edna, falando do Hospital Almodim, do Provisão, que sempre é, né, um hospital de ponta, vocês também trouxeram, que eu acompanhei o ano passado, um aparelho, que é uma luz pulsada, que é incrível, né? Na realidade, nós compramos toda a tecnologia para olho seco. Desde o exame, que é o Tear Check, ele faz 9 exames, até os 2 tipos de tratamentos atuais, que é o iLux. O iLux, ele faz a compressa da glândula do meibômio, mas ele joga antes disso 50 graus centígrados dentro dessa pálpebra. Então, ele aquece a pálpebra, com isso ele derrete aquela gordura que está dentro da glândula endurecida, e ele, ao mesmo tempo, faz a compressão da glândula para poder limpar. Então, ele aquece, derrete, espreme e tira o conteúdo da glândula do meibômio. E com isso ele faz a limpeza dessa área. E depois a gente faz o IRPL, que é a luz pulsada. É uma luz que tem uma intensidade tal que faz com que você estimule a glândula do meibômio voltar a funcionar. Isso é indicado principalmente se o paciente tiver neovascularização na área palpebral. A gente vê, Rose, que a dermatologia já usa isso há muito tempo nas rosáceas, né? E que isso não cura, mas que diminui bastante a neovascularização na face. Então, assim, o ideal é fazer uma vez ao ano, né? E tá não só fazendo a luz pulsada, mas depois fazendo a tarefinha de casa, que é melhorar, mas que isso trouxe muita qualidade de vida com, né, esse todo o procedimento. A gente tem percebido que os pacientes, por não terem outros tratamentos, a não ser os colírios e o gel,
eles ficam saltando de médico em médico e usando colírio e não melhoram. Quando você faz esse tratamento, eles sentem um alívio imediato. Você falou aí de fazer isso uma vez por ano. Depende muito. Tem pacientes que às vezes ficam 3, 4 anos sem precisar repetir esse tratamento. São 3 sessões, né? 15, 30 e 45 e depois... E depois você pode ficar anos sem fazer. Vai depender muito dos seus hábitos. Isso que eu falo, se não fizer a tarefinha de casa também, não vai resolver. Por né? exemplo, eu vou ficar muito tempo num computador? Vou. Então, eu vou a cada 1 hora tirar o meu olho da tela e olhar para um infinito, para uma janela, para longe, descansar um pouco o meu olho. Lembrar que eu tenho que piscar, e piscar é fazer isso, não é só isso, né? Piscar corretamente. Eu às vezes brinco com o meu paciente, falo, ó, escreve piscar e põe aí na sua tela para você ler isso aí de vez em quando e não esquecer de piscar. Vamos ter ao nosso lado um copinho de água, toda hora beber uma água. Vamos deixar ao nosso lado um colírio hidratante. E aí eu chamo a atenção para você usar um colírio hidratante sem conservante. Porque se você pingar com um conservante, no final do dia, você pode ter uma reação alérgica, prurido, hiperemia, vermelho. Então, são cuidados que a gente tem que ter. Põe no seu celular o filtro azul, né? Os celulares mais novos tem lá o filtrozinho, é só colocar e diminuir. Eu tenho que ficar muito tempo num computador, põe o filtro azul no seu óculos. Então, eu vou ficar muito tempo num escritório, numa sala pequena com ar-condicionado, então use um umidificador na sua parede. Para poder... Eu não tenho umidificador, põe uma bacia de água, né? Então, são cuidados que vai fazer a diferença. Que vão fazer diferença na vida da pessoa. E aí, para a gente encerrar nosso bate-papo, vamos deixar de novo um recadinho da doutora Edna, e quem sabe que olho seco daqui não sei quantos anos, mais de 50% da população vai ter olho seco, mas que é sempre bom a gente tá batendo, né, Edna? Assim, que conselho você fala assim, ó, esse... para encerrar nosso bate-papo e viver melhor? Eu acho que o principal conselho que eu posso dar é não coçar os olhos, porque o uso abusivo do computador tem feito o olho seco, e esse olho seco está causando ceratocone, que é a pedrinha no meu pé, no meu dia a dia, lutar para tentar combater essa doença. Obrigada, viu, Edna? Foi sempre um prazer. Muito bom conversar com você, a gente sempre aprende. Então, olha, vocês podem, vou deixar aqui o Instagram também do hospital para estarem seguindo, estarem por dentro de tudo que o hospital oferece, e nós vamos ficando por aqui em mais um Almodincast. Obrigada pela atenção daqueles que aqui ficaram com a gente, e obrigada a você por me dar a oportunidade de estar usando o seu trabalho.